Você tá cansado de ter uma rotina pesada de estudos e mesmo assim não conseguir aprender? Hoje eu quero te mostrar como você fazer um estudo mais inteligente, sem precisar de esforço e conseguir aprender muito mais. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psico, sou estudante de Neurociência e Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais e menos tempo, que é melhorar sua forma de estudar e, consequentemente, aumentar seu desempenho. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a potencializar seu desempenho. Então, se você ainda não é inscrito aqui, já se inscreve. Bom, mas sem mais delongas, como que a gente faz para ter um estudo onde a gente se esforce pouco e consiga aprender muito mais do que ser um estudo muito desgastante, como estudar de uma forma mais inteligente? O primeiro ponto que eu sempre gosto de tocar é a forma como você já começa ali na aula que você tem. Por exemplo, na aula da faculdade ou na aula da escola, como que eu já posso ser estratégico nesse ponto? Como que eu já posso começar pegando esse horário que eu tô ali e conseguindo aprender muito mais, multiplicando as horas que eu tenho ali em aprendizado muito produtivo? Porque muitas vezes os estudantes, eles vão para as aulas da escola, não entendem nada, chegam em casa, daí tem que estudar tudo do zero. E como que a gente faz para otimizar esse ponto? Então, como que a gente pode fazer para melhorar e para otimizar esse ponto? A primeira tarefa que você pode fazer é estudar a base da matéria antes da aula. Como que você vai fazer isso? Por exemplo, lá, amanhã eu tenho aula de matemática e eu tenho geometria plana. Vamos usar esse exemplo aqui. Sem aula de geometria plana amanhã de matemática. O que você vai fazer? Hoje, um dia antes, você vai pegar a matéria de geometria plana e você vai dar uma estudada, sem aprofundar, uma estudada assim genérica. Ah, o que é geometria plana? Quais são as principais fórmulas? Como que a gente pode entender esse conteúdo para você já ter uma base? Por quê? Porque no dia que você chegar na aula, você geralmente fica perdido quando você não consegue entender o que o professor está falando. Ele começa a explicar ali, já começa a dar o assunto, já dá a questão para você resolver e você fica perdido. E quando você estuda um dia antes, você já tem uma base do conteúdo. E essa base que você tem do conteúdo, você consegue levar para a aula, você pode fazer um resumo e levar para a aula e você vai conseguir entender muito mais o que o professor está falando, porque aquilo que ele está explicando ali, você já tem um certo domínio. Sabe quando você vai assistir uma aula e é de um conteúdo que você gosta, que você já tem uma base? Parece que a aula fica até mais motivada, parece que a aula fica até mais animada de ser assistida, porque justamente você tem uma base. Porque quando você vai sem base para a aula, o professor começa a explicar o conteúdo, ele pode até ir lá explicar do começo o que é geometria plana, mas parece que você não consegue pegar o mesmo ritmo que ele tá, porque ele já é especialista nisso, ele já sabe disso. E por isso que é importante que você estude um dia antes a base dessa matéria, porque essa matéria ela vai te dar um norte do que o professor está falando ali em sala de aula. Ela vai te dar um bom, vamos dizer assim, um bom domínio, uma boa base para que você consiga evoluir conforme o professor vai falando ali. É dessa forma que você já consegue de cara conseguir já otimizar esse estudo, estudar de uma forma mais inteligente nas aulas. Outra pergunta que eu sempre recebo: ah, Igor, mas essa estratégia que você usa pode ser utilizado por videoaulas? Sim, se a aula for gravada, por exemplo, você pode pegar o conteúdo da aula, estudar a base primeiro e depois assistir a videoaula. É dessa forma que você já pode também ser mais estratégico e conseguir já aprender muito mais. Isso já vai estar te poupando o tempo de você estudar depois da aula, estudar a matéria do zero novamente. E o segundo ponto que pode te ajudar nos estudos, principalmente para que você consiga aprender mais rápido, aprender melhor e sem precisar de tanto esforço, é a forma como você lê os conteúdos que você estuda. Geralmente, o que a gente faz? Você vai lá, lê o conteúdo, pega aquilo que você leu, faz um Ctrl+C ou Ctrl+V, coloca no resumo e fica lendo até o dia da prova. Isso acaba mais se desgastando, porque você não aprendeu aquele conteúdo, você só copiou e colou e tá tentando decorar, fica falando, falando, falando até conseguir decorar. Isso mais vai te atrapalhar do que te ajudar. Qual é a forma que você pode fazer para que você consiga aprender através dessas leituras desse conteúdo que você está estudando? Ao invés de só ler ali uma vez, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar no resumo, o que você vai fazer? Você vai fazer uma leitura de extração. Isso é muito importante para quem quer estudar de uma forma mais eficiente. A leitura de extração é retirar aquilo que é importante do conteúdo. Tá, Igor, mas como que eu faço isso? Como que eu retiro essas informações do conteúdo? Você vai pegar o livro, ou o bloco, ou a página de estudo que você tem para ler, e você vai começar, vai ler uma vez. Leu a página uma vez? Beleza, agora você vai voltar.
Só que agora você não vai só voltar, você vai voltar e vai começar a fazer resumo do parágrafo. Então, esse parágrafo quis dizer isso, ele explicou isso, isso, isso. Não é para você fazer Ctrl+C, Ctrl+V, é para você explicar da forma que você entendeu. Então, assim, eu entendi que o autor disse isso, isso, aquilo, beleza. Faz isso durante todas as páginas que você tem para ler. Então, você tem que ler, 5 páginas, faz isso daí 5 páginas. E depois você vai pegar esses resumos que você fez do parágrafo e você vai reunir num resumo maior. Então, você pegar lá uma folha, eu não sei o que você usa para estudar, e vai começar a ligar esses resumos que você fez. Quando você está fazendo isso, você está tirando o que é importante do texto e está reunindo num resumo. É dessa forma que você pode já otimizar seu estudo. Então, você conseguiu absorver o que era importante do livro e agora você está resumindo. E como que eu posso fazer, Igor, agora que eu tenho esse resumo? O que eu faço com esse resumo até o dia da minha prova, até o dia do meu teste? O que eu posso fazer com isso? A melhor forma de você ser estratégico nesse ponto é você pegar esse resumo e mais do que só ficar lendo, é você praticar sobre ele. Então você vai pegar, para você tirar a prova real se você aprendeu ou não o conteúdo, o que você vai pegar? Você vai pegar alguém da sua família, namorado, tia, mãe, Igor, não tem ninguém. Pega a parede, pega o espelho, seja o que for. O que é o objetivo aqui? Que você pega o conteúdo que você estudou e você tente dar uma aula. Você tem que tentar dar uma aula sobre isso. Se você conseguir dar uma aula sobre isso, sobre o conteúdo que você estudou, significa que você aprendeu o conteúdo. Se você explicou sobre o conteúdo, mas não conseguir explicar alguns termos, significa que você precisa voltar nesses termos que você não conseguiu memorizar e revisar. Se você não conseguiu explicar, significa que você não aprendeu. Então, que você precisa estudar essa matéria de novo. É dessa forma que você tira a prova real para ver se você está sabendo do conteúdo ou não, para que você não sofra o erro de achar que estudou e chegar na hora da prova e ainda acabar indo mal. Então, esse ponto você tem que tirar uma prova real, você tem que ver se aquilo te ajudou ou não nos estudos. Então, você precisa fazer essa verbalização. É dessa forma que você consegue ver, eu aprendi, eu não aprendi, quais são os pontos que eu estou errando, quais são os pontos que eu preciso consertar. É dessa forma que você consegue aprender, até porque alguém que fala sobre aquilo que estudou é alguém que conseguiu aprender, porque você não consegue falar sobre uma coisa que você não sabe. É dessa forma que você consegue otimizar o seu aprendizado e o seu desempenho nos estudos. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar seu desempenho. Se você ainda não é inscrito, sugiro você se inscrever, que eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para te ajudar em relação aos estudos. Eu também te convido a me seguir no meu Instagram, se você ainda não me segue, tá aparecendo aqui para vocês, e também tá no primeiro link da bio. Lá eu já abri a minha lista de espera para minha mentoria em grupo do MIP. Para quem não sabe, MIP é o meu método de estudo, onde eu ensino você, estudante, a aprender a estudar do zero, a melhorar sua concentração, a melhorar sua memória, tudo isso do zero. Ensino você a estudar da forma correta. Se você tem interesse, entra no meu Instagram, vai no link da bio e se inscreve para a lista de espera. A lista de espera já está aberta. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!